Oi, meu nome é Jales, eu sou médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalho no projeto Afrodite, que é um ambulatório de sexualidade do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Unifesp. Eu fiquei para dar para vocês essa aula com um tema que é depressão e sexualidade. Bom, a depressão e a sexualidade, elas estão intrinsecamente relacionadas devido a uma poder ser causa ou consequência da outra. Mais especificamente, das disfunções sexuais, que estão incluídas como um dos sintomas da depressão doença, né? Antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de introduzir um pouco sobre a importância do psiquiatra no atendimento de pacientes com disfunções sexuais. Isso vem da prática clínica desse ambulatório, onde, costumeiramente, as pacientes que vêm em busca de um tratamento para disfunção sexual, a queixa dela principal, apesar de ser relacionada à sua sexualidade, é queixas de humor. Então, o diagnóstico provavelmente fica a cargo de um transtorno de humor e o tratamento com psiquiatra é importantíssimo nesse sentido. Quando realmente se faz o diagnóstico de depressão? Eu vou trazer para você uma slide que mostra a prevalência da depressão em diferentes faixas etárias. E a gente observa que a prevalência de depressão ela é altíssima. Bom, um pouco sobre os dados da epidemiologia da depressão é que varia bastante a taxa de prevalência, de 2% em pacientes idosos da comunidade até quase 50% em pacientes com alguma doença clínica, como um acidente vascular. Na população geral, adulta, a prevalência é em torno de 6% da população. A prevalência pontual da depressão no sexo masculino é de 3,2%. No sexo feminino é maior, em torno de 4,5% a 9,3%. E a prevalência de um risco de episódio depressivo maior na vida é de 7% a 2% no sexo masculino e de 20% a 25% no sexo feminino. Uma prevalência altíssima. Em termos do exame que você faz durante a entrevista para dar o diagnóstico de depressão, você vai observar principalmente 3 alterações no exame psíquico. Uma é do pensamento, a outra é do humor e do afeto, e o seguinte é da volição. Vamos ver cada um dos sintomas. O sintoma marcante da depressão é o humor deprimido. O paciente que sente uma tristeza, ou uma angústia, ou uma sensação de desconforto e de mal-estar. Acompanhado disso vem uma anedonia, que seria uma ausência de prazer nas atividades com que ele desempenhava antes na sua vida. E aí os sintomas associados, que seriam a perda ou ganho ponderal significativo, insônia ou a hipersonia, a fadiga e a perda de energia. Em termos de psicomotricidade, muitas vezes o paciente pode estar num quadro de agitação psicomotora ou de uma lentificação ou até um retardo psicomotor, onde ele fica bem identificado nos seus movimentos. O sentimento de culpa ou de inutilidade, ele é bem marcante, né? O paciente começa a pensar em coisas que ele fez no passado e relatar para você, como médico, que ele está se sentindo culpado, que ele deve ter cometido algum erro. Outros sintomas são a dificuldade de concentração e a indecisão, e um sintoma grave seria a ideação suicida recorrente, quando o paciente passa a expressar uma vontade de não viver mais, podendo planejar uma maneira de tirar a própria vida. É sempre importante excluir o uso ou abuso de substâncias ou outras doenças como o hipotireoidismo ou situações de luto em que o paciente passou por alguma perda importante, né, de algum parente ou de alguém próximo, e isso espera-se um tempo até que ele resolva o luto. Os fatores de risco para a depressão é sempre você ter uma história familiar de depressão da família,
um episódio prévio depressivo, ausência de suporte social, eventos estressantes do dia a dia ou da vida de uma maneira geral e o uso de álcool e drogas. Várias doenças estão associadas a uma depressão. O hipotireoidismo subclínico, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, Sjögren, artrite reumatoide, doenças cardiovasculares, transtornos de ansiedade, anemia, hipercalcemia, hiponatremia, asma, DPOC, síndrome de intestino irritável e etc. É importante também ver que medicamentos podem levar a um quadro depressivo. Trouxe aqui alguns exemplos para você, como por exemplo o glicocorticoide, anticoncepcional hormonal oral, metronidazol, os digitálicos, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio, carbamazepina, barbitúricos, benzodiazepínicos, L-dopa, cimetidina, ranitidina e metoclopramida. Sobre a etiologia e patogênese da doença. A principal hipótese em vigência para a etiologia da depressão seria a hipótese monoaminética, onde haveria uma diminuição de monoaminas neurotransmissoras que estariam deficientes na sinapse dos neurônios, entre eles principalmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Desses três neurotransmissores, a noradrenalina está mais relacionada à energia e o interesse. A serotonina mais ao impulso e a dopamina à iniciativa e ao prazer. E fazendo aí um conjunto de intersecção entre esses neurotransmissores, nós temos o humor, que é a principal alteração da doença, a emoção e a função cognitiva. E mais especificamente relacionado à ansiedade e irritabilidade estariam a noradrenalina e a serotonina. Como se faz o screening para o diagnóstico da depressão? Então, algumas perguntas chaves que você pode incluir na sua anamnese. Nas 2 últimas semanas, você sentiu-se para baixo, deprimido ou desesperançoso? Nas 2 últimas semanas, você sentiu pouco interesse ou prazer para realizar suas atividades? Então, o paciente vai relatar para você essas alterações que ele teve no humor nas últimas 2 semanas. E como uma coisa importantíssima dentro da anamnese é você coletar informações sobre períodos prévios de relação do humor, onde o paciente pode ter ficado eufórico, desinibido, com sensação de superioridade, arrogante, falante demais, quando chamaria atenção para um diagnóstico diferencial com transtorno do humor bipolar, para evitar que você induza um surto de mania com o uso de antidepressivos. Quando se está diante de um paciente com uma depressão, você não pode esquecer de avaliar o risco de suicídio. É a principal doença psiquiátrica relacionada ao suicídio e à depressão. O paciente vai ter tanto a ideação, a intenção ou o planejamento. Na ideação, são ideias ou vontades que o paciente apresenta de acabar com a própria vida. Intencionalmente, ele pode começar a fazer o planejamento de como ter a atitude suicida. Então, ficar de olho que quanto mais grave a depressão, maior o risco de suicídio. Então, alguns sintomas que são fatores de risco para a depressão mais grave são os sintomas psicóticos, como as alucinações ou quadros de ansiedade grave, onde o paciente tem um desconforto muito grande. Avaliar os meios e a sua letalidade que estão à disposição do paciente. O uso de álcool ou drogas que pode alterar o nível de consciência, as tentativas prévias de suicídio ou gravidade e a história familiar de suicídio. Consideramos um risco iminente quando o paciente apresenta um plano real para o suicídio e os meios letais para cometê-lo. Agora, vem a principal relação entre a depressão e sexualidade, que é o tratamento. 40% dos pacientes que têm um diagnóstico de depressão vão ter recorrência em 2 anos. Após 2 episódios de depressão, 75% dos pacientes têm recorrência em 5 anos. E uma taxa alta de 10% a 30% dos pacientes não apresentam resposta completa ao tratamento. As drogas utilizadas para o tratamento interferem, assim como a doença, na resposta do ciclo sexual.
Então, a gente tem que ver do que a gente está diante. Se é uma depressão que leva a sintomas da disfunção sexual ou se é uma disfunção sexual que leva a sintomas de depressão. Estando diante de um quadro de depressão claro, primário, antes dos sintomas sexuais, o tratamento pode contribuir, sim, para a melhora dos sintomas. No entanto, pacientes que não apresentam sintomas de disfunção sexual quando estão deprimidos podem se prejudicar do tratamento com os medicamentos utilizados para o tratamento. Esses medicamentos, eles vão atuar diretamente sobre os neurotransmissores que participam do ciclo de resposta sexual. Lembramos que durante a fase de desejo e excitação, o paciente precisa de uma atividade do seu sistema nervoso parasimpático, que está relacionado principalmente ao neurotransmissor da acetilcolina e da serotonina. Esses medicamentos, eles têm várias classes. Uma das classes seriam os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São os mais seguros para doenças clínicas, como infarto agudo do miocárdio ou para diabetes mellitus. Tem efeitos colaterais como o ganho ponderal, a inquietação e agitação, cefaleia, diarreia e náuseas, insônia, a própria disfunção sexual e cuidar com paroxetina, sertralina e fluoxetina, que são metabolizados pelo citocromo P450, e isso pode ter interação medicamentosa com outras drogas. Entre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós vamos ter a fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram e escitalopram. Vocês podem ver as doses desses medicamentos. É importante sempre começar com a dose baixa desse medicamento. Você começa geralmente com a metade dessa dose inicial para evitar os efeitos colaterais e após 5 dias você pode já começar com a dose menor, que seria dentro dessas classes, todos esses medicamentos. Os tricíclicos são os medicamentos que mais vão trazer sintomas de disfunção sexual, devido aos seus efeitos anticolinérgicos mais potentes do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Além desses efeitos, eles podem trazer confusão, delírio. Em idosos, você pode ter alteração de memória, confusão mental, alucinações, uma sedação excessiva, o ganho ponderal, hipotensão postural e aumento do intervalo QT. Os IMAUs são os inibidores da monoaminoxidase. São medicamentos que estão em desuso devido ao seu grave efeito colateral. O paciente tem que ter uma restrição dietética muito grande para fazer o seu uso. No entanto, em casos graves de depressão, onde há uma refratariedade, alguns médicos ainda continuam a utilizar esses medicamentos. Outras drogas no tratamento da depressão seriam a bupropiona, que é um heterocíclico, a mirtazapina, trazodona, venlafaxina e duloxetina. O tratamento com essas drogas: a bupropiona varia a dose de 150 a 300 mg, a mirtazapina de 15 a 45, a venlafaxina de 75 a 375. Existe a desvenlafaxina, que seria um derivado da venlafaxina, de 50 a 100 mg, e a duloxetina de 60 a 120 mg. Quais seriam os efeitos fisiológicos dos antidepressivos nos receptores de neurotransmissores? Nós temos aí um quadro com diversos antidepressivos e os receptores de acetilcolina, receptores adrenérgicos alfa-1, de histamina, serotonina tipo 1 e tipo 2. Então, aqui eu trouxe esse slide para mostrar para você quais seriam os medicamentos que teriam menos efeito sobre esses receptores e o que seria mais indicado usar em pacientes que apresentam sintoma de disfunção sexual. Dentre eles, nós temos a bupropiona, que não apresenta efeito em quase nenhum dos receptores, o escitalopram, a trazodona, que apresenta nenhum efeito sobre o receptor de acetilcolina, e a venlafaxina, que não apresenta efeito sobre nenhum dos receptores de neurotransmissão.
Esses medicamentos são, juntamente com a mirtazapina, os mais utilizados no tratamento de pacientes que têm quadro de depressão e apresentam algum sintoma de disfunção sexual. Então, entre os medicamentos mais utilizados para depressão e disfunção sexual associados, o de primeira escolha seria bupropiona, mirtazapina e trazodona. De segunda escolha, nós temos a venlafaxina, a desvenlafaxina e a duloxetina. E como outras opções, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Vale salientar que a paroxetina é um medicamento que traz muito efeito sobre os sintomas da sexualidade. Então, é importante não usá-lo. E os tricíclicos. Apesar disso, quando você necessita usar algum medicamento antidepressivo e o paciente apresenta sintomas sexuais, como diminuição do desejo, diminuição da excitação ou retardo ejaculatório, você pode traçar algumas estratégias medicamentosas como um antídoto para esses efeitos. Uma das estratégias seria tirar o medicamento durante o final de semana, que geralmente é o período onde o paciente pode ter alguma relação sexual. Uma outra estratégia é usar a menor dose possível do medicamento, que consequentemente terá menos efeitos colaterais. Mas, como agonistas do efeito antidepressivo e como um possível estimulante para o desejo sexual, você pode associar doses de bupropiona no tratamento, que é a droga mais utilizada com esse objetivo. Outros medicamentos, como o sildenafil, tadalafil, vardenafil, também são utilizados no tratamento desses sintomas da sexualidade. Coloquei outras drogas que tem na literatura, como o ginkgo biloba, amantadina, ciproheptadina e oimbina, que vocês vão poder encontrar em alguns textos. Mas na clínica quase não usamos esse tipo de medicação. Então, para fazer um resumo, de uma maneira geral, a disfunção sexual ela pode ser um precedente ou contribuir para o desenvolvimento de depressão. Ela pode ser um efeito adverso dos antidepressivos ou uma consequência de uma comorbidade, como, por exemplo, a própria depressão, ou uma hipertensão arterial sistêmica, ou do tratamento de uma doença clínica. Pode ser uma consequência de abuso de drogas, especialmente álcool e fumo, ou uma combinação dos diversos fatores acima, e é um sintoma residual após a depressão ter sido resolvida. Diante de cada situação dessa, você terá as suas armas farmacoterapêuticas adequadas para o tratamento. Bem, obrigado pela sua atenção. Espero ter contribuído para o seu aprendizado sobre a sexualidade humana.